Racismo, um grande problema mundial. Ou como o Rui Rio diz, algo que não existe na sociedade portuguesa. Não noto isso na sociedade portuguesa. Não noto, sinceramente. Acho que não há racismo na sociedade portuguesa. É natural que o homem não note que existe racismo. Afinal de contas, o homem é mais branco que o sal. E tão conservador quanto. Às vezes, em dias de claridade, eu não sei onde é que termina a camisa dele e começa a sua pele. Às vezes eu olho para a nuca dele e não sei se o cabelo dele é grisalho ou ele é só careca. Claro que ao dizer estas coisas, o Rui Rio pode-me acusar de racismo. Mas, felizmente, isso é algo que ele não repara. Claro que o Rui não é o único a dizer estas barbaridades. Temos também aqui o caso do Moite de Deus. Aqui o arbusto divino acha que os racistas são tipo a fada sininho do Peter Pan. Só ganham poder se as pessoas acreditarem que existem. Acho que ele devia dizer isso às vítimas que foram espancadas e mortas por racistas. O quê? Estás a ser espancado pela tua cor de pele? Mas olha como Moita disse que isso só acontece porque tu acreditas em racismo. Também há quem diga que o racismo não é um problema estrutural. Eu não percebo porque o ênfase nisto. Porque, quer dizer, se uma casa estiver coberta de caca, não há qualquer problema na estrutura. Mas eu acho que valia a pena limpar um bocadinho do chão. Para além disto, há quem insista que Portugal não é um país racista. Olha, vejam esta bela imagem. Uma multidão multicolor. Se por multicolor eu quero dizer que toda a gente é branca. O mais preto que há ali é um buço mal feito. Nem no cume da Serra da Estrela há tanto branco. Eles dizem que All Lives Matter, mas não o suficiente para estar numa imagem do Chega. Tem sido dito que está a promover nazis a dirigentes do Chega. Sem dúvidas, a informação é verdadeira, tal como é verdadeiro também este vídeo deste fim de semana, num comício do Chega, no Porto, que termina com o hino nacional e com, pelo menos, um dos apoiantes de André Ventura, como vemos, a fazer a saudação nazi. Portugal! 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 Mão a mão a mão. Também gosto no discurso de que Portugal não é um país racista se faça cumprimentos nazis. Aliás, peço desculpa, ele não está a fazer um cumprimento nazi. É que antes daquele vídeo perguntaram-lhe André, quantas pessoas não racistas é que existem em Portugal? Mais ou menos esta quantidade. Aliás, não sei se vocês sabiam, mas o nome verdadeiro do André é André Claro Ventura. Porque se ele fosse André Escuro, ele perdia metade do eleitorado. Obviamente que não existe racismo em Portugal, senão nós veríamos por aí deputados a mandar outros para a terra deles, ou a serem acusados e condenados por racismo. Mas isso não acontece, não é? André, claro, foi a várias zonas do país para dizer que Portugal não é um país racista. Epá, isto dos racistas dizerem que Portugal não é um país racista é um pouco como o Jack Stripador dizer que nunca existiu assassinato de prostitutas. Dizer que Portugal não é um país racista é um pouco como ter baratas na cozinha e dizer que a casa não é das baratas. A comida vai continuar com aquelas patinhas crocantes. Apesar de muita gente negar a sua existência, há também quem importe tradições racistas do outro lado do oceano. É o segundo ataque em menos de um mês. Depois da sede da Associação SOS Racismo ter sido vandalizada com a mensagem Guerra aos inimigos da minha terra, este sábado um grupo de 20 nacionalistas com tochas juntou-se em frente à porta da organização. Quem assistiu garante que foi assustador. Achei que se não fossem as máscaras brancas, eu não sabia se aquela gente era mesmo branca. Os racistas portugueses são tão brancos como papel, Kraft. São tão brancos como o ovo, milenar. Eles são menos brancos que o branco dos buracos São Sistema. Claro que depois desta manifestação, a PSP apresentou queixa-crime contra um cartunista que fez um desenho sobre aquilo. Isto porquê? Porque no desenho está uma personagem vestida como polícia, que tanto quanto se sabe pode ser só um stripper. Ai, os desenhos fazem dói-dói. Ai, coitada da polícia. Epá, eu acho que por esta lógica, um lápis passa a ser uma arma, não é? Vai haver tráfico de HB fininho. É pena que os criminosos não fazem cartoons ou a PSP cair-lhes em cima.
Casos como este continuam a repetir-se, como este exemplo. Edifícios foram vandalizados com frases xenófobas e racistas. Pela segunda vez, as paredes do Centro de Acolhimento para Refugiados em Loures voltaram a ser pintadas na madrugada desta sexta-feira com mensagens de ódio e um símbolo comum que assina todas as frases, deixadas também em 13 escolas e 2 universidades da região de Lisboa. Neste caso, vamos deixar de lado a PSP. Obviamente que a GNR atuou logo que isto aconteceu. Ou então estavam distraídos a prender ladrões de pinhas. Eles pensavam que iam fugir, mas foram apinhados. O próximo ladrão que se pinha a pau. Sabem o que é que dizem? Ladrão que rouba pinhão? Ok, vamos parar de dizer que a polícia não faz nada quanto ao racismo. A exibição de tatuagens já estava proibida nas partes visíveis do corpo. A partir de agora, nas zonas não visíveis, as tatuagens de natureza racista, extremista ou partidária são proibidas e terão de ser removidas no prazo de 6 meses. A forma e tamanho de bigodes e barbas dos homens, o tamanho de unhas, decotes e cabelos nas mulheres. O despacho define também limites nestes casos. Toda a gente sabe que as tatuagens é que causam racismo. A lógica é, se és racista tudo bem, mas rapa-me a bigodaça. A lógica da PSP quanto a racistas é a mesma que os racistas a pessoas de pele escura. Não temos nada contra vocês, mas não se mostrem em público. Segundo dados da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, em 2019 houve 436 queixas de discriminação étnico-racial, verificando-se um aumento na ordem dos 26% face ao ano de 2018, ano em que se contabilizaram 346 queixas. Porém, apesar deste elevado número de queixas, só 13 pessoas foram condenadas desde 2007. O racismo existe. E se nem nas forças da autoridade podemos confiar, vamos confiar em quem? Em Portugal, a lei contra a discriminação racial existe desde 1995. O mesmo ano em que um grupo de neonazis espancou e matou um homem de 27 anos só por ser negro, Alcindo Monteiro. Entre os agressores envolvidos nos crimes dessa noite, estava este fofucho. Lá, como todos os homens sabem contar, isto tem sido uma aventura. Eu para já é tipo conhecermos a nós próprios com esta casa cheia, como a gente diz. Isto é lindo, é do melhor que podemos ter. E conseguem aproveitar o facto de estar numa casa como a Ronald McDonald e perceber que isso de facto vos tem ajudado muito? Eu acho basicamente que não estando lá a logística era quase impensável, era impossível fazer isto. Vocês deviam tentar ampliar isso para 3 anos. Não, mas eu quero muito ir de volta para a minha terra porque eu acredito muito em São Martinho do Porto e a natureza está-nos a chamar. Há que dizer, não é muito comum o seu neonazi a querer voltar para a sua terra. E como não lembrar da história de amor entre Mari e Susana? Um skinhead e uma menina de Cascais. Como não gostar deste carequinha charmoso? Preso por discriminação racial, coação agravada, posse ilegal de arma, tentativa de extorsão e ofensa à integridade física qualificada. Citando Susana, sou completamente contra crimes. Fui criada assim, mas ele é um ser humano. Susana, talvez seja novidade, mas o Alcindo Monteiro também era um ser humano. Bem, mas claro que desde então não aconteceram mais crimes racistas em Portugal. Tirando a parte de uma mulher ser agredida por não ter o título de transporte, 2 mulheres brasileiras atacadas pela polícia à porta de um clube noturno cabo-verdiano, insultos racistas contra um jogador de futebol do Futebol Clube do Porto, ou um assassinato a tiro em plena rua ao ator Bruno Candé após insultos recorrentes como és preto, tinhas que estar na senzala, fui à tua mãe e àquelas pretas de merda todas, ou preto do caralho vai para a tua terra. A verdade é que o racismo existe e eu já senti na pele. Já me chamaram preto, monhé, árabe, refugiado, muçulmano, cigano, etc. Os racistas ficam muito confusos porque eles não sabem se me odeiam por eu parecer preto, por eu parecer cigano ou por parecer uma pessoa. Em criança, uma senhora num café já me recusou a vender um gelado porque eu parecia um cigano. Como se os ciganos não pudessem comer gelados. Uma vez não me deixaram entrar numa discoteca porque eu estava com um grupo de amigos negros. Eles olharam para mim e ficaram muito na dúvida. Ele é demasiado preto para ser branco. Mas também é demasiado branco para ser preto. Eu acho que ele é o Michael Jackson. Infelizmente o racismo sempre existiu. E isto porque os imbecis sempre existiram. E se há algo em comum em todos os negacionistas é que eles nunca sofreram racismo na pele. Para eles é tudo muito claro. É tudo branco no branco. A verdade é que existe. E não é por o negarmos que ele vai deixar de existir. Isso era o que mais faltava.